Aparecendo. Pronto. Bom, boa noite oficialmente, né, a todos e a todas. Gente, eu vou começar aqui fazendo alguns informes, tá bom? Sobre a nossa próxima etapa, tá bom? Primeiro informe, primeiro aviso. Segundo o nosso cronograma de disciplina, a nossa última etapa de AV2, ela acontece dia 31 de maio, né? O que enviar nessa próxima etapa, Francilda? Vocês vão me enviar a mesmíssima coisa que vocês me enviaram na semana passada, no sábado, acrescido do resumo e dos resultados esperados e referências, que são detalhes, são pequeníssimos textos que vocês vão construir. Eu vou falar daqui a pouquinho a respeito de como que vocês vão fazer essa construção. Então, sobre o que precisa ser enviado, mesma coisa que já vem sendo enviada até agora, acrescido desses 3 últimos elementos finais do projeto. O segundo aviso é sobre prazo. Como bons brasileiros, né, quase todos nós deixamos para enviar os arquivos da primeira etapa de AV2 no sábado, né? E aí eu ainda não consegui terminar de corrigir, até porque essa correção ela é muito mais densa, né, gente? Anteriormente, eu basicamente identificava o problema, a problemática, checava se os objetivos estavam inscritos, via lá a metodologia, beleza. Mas agora que a gente tem referencial teórico para ler, então é preciso fazer uma leitura mais cuidadosa, acaba demorando mais. Por isso que eu ainda não consegui dar feedback para vocês, e acho que só vou conseguir dar esse feedback sexta-feira, porque são 2 turmas, né? Então é uma galera aí. Por isso, eu decidi, mais uma vez, né, em consenso com a professora Aline da manhã, que está na mesma situação, coitada, também tentando dar cabo das correções do pessoal da manhã. Então, de comum acordo, a gente decidiu prorrogar a data, tá bom? Então, temos mais uma prorrogação. No nosso cronograma de disciplina, estava previsto que vocês iam enviar dia 31 de maio, tá bom? Essa segunda etapa da AV2, mas a gente vai prorrogar até o dia 2 de junho, ou seja, até quarta-feira que vem. Então, vocês têm até, eu vou abrir a etapa dia 31 de maio, porque eu sempre tenho esperança, né, de que algum cristão, alguma cristã vá mandando antes para eu ir adiantando a correção, mas vai ficar aberto dia 31, e vocês podem postar até o dia 2, 23 horas e 59 minutos, tá bom? Então, esse é o segundo aviso. O que devemos enviar? Tudo que a gente já conversou, vocês sabem que agora não cabe mais erros de formatação, parágrafo, pontuação, coesão, coerência, né? Vocês vão mandar tudo bonitinho, vão apagar tudo do template, que é a observação, é versão final oficial, como se fosse realmente, assim, quase que o teu artigo pronto. E aí você vai acrescer a isso, que você já fez, né? Foi o que eu pedi para que vocês enviassem até sábado passado. Acrescido a isso, vocês vão colocar, então, o resumo, os resultados esperados e as referências. Se ninguém tiver nenhuma dúvida até agora, eu vou, então, falar sobre como vocês devem fazer a escrita do resumo. Acabei respondendo Rivoélia, né? Só estou vendo agora no chat. Bom, se ninguém falou, então vou entender que eu já posso apresentar. Esses slides que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, eles estão disponíveis no Unileão Digital, não é na aula de hoje, tá? É na aula da semana passada, porque o meu intuito era ter falado sobre isso aqui semana passada, mas acabou que eu não falei. Vocês podem me dizer só se está apresentando para vocês, rapidinho? Tá dando para visualizar? Parou de compartilhar, professora. Opa. Vamos tentar novamente.
Deixa eu ver se agora vai dar certo. Abri, fechei e abri de novo o arquivo. E aí, gente, está dando para visualizar? Nada. Apareceu. Ah, valeu, obrigada. Bom, gente, esses slides. Professora, as Oi? pessoas estão pedindo para a senhora aceitar elas. Aqui para mim não está aparecendo também ninguém. Vamos esperar, né? Ver se dá certo. Bom, gente, quando a gente fala sobre o texto do resumo, a gente tem que se basear numa norma técnica, né? A NBR 6038 é a regra da ABNT que trata sobre as regras para a escrita do resumo acadêmico. Então, basicamente, essa NBR 6038, ela retira da gente qualquer possibilidade da gente inventar algo dentro do resumo, porque de forma muito técnica, ela diz o que é que pode ter e o que é que não pode ter nesse texto. Então, não dá para a gente divagar muito. O que a gente precisa saber é que resumo é o que o próprio nome está dizendo, é uma síntese, é uma análise muito sucinta sobre tudo aquilo que você trouxe no seu trabalho. O resumo, ele tem uma função primordial, é que o teu leitor entenda qual é o tema desse trabalho, quais são os objetivos, a metodologia utilizada e os resultados que foram obtidos, para que ele decida se ele vai querer ler ou se ele não vai ler esse trabalho. Porque, gente, se o resumo, ele me traz ali informações que eu vejo, né, talvez pelo título do trabalho, o título me chamou a atenção. Na hora que eu vou ler o resumo, não era aquilo que eu imaginava, então eu não vou nem perder meu tempo iniciando essa leitura. Então é por isso que o resumo, ao mesmo tempo que é curtíssimo, porque é um texto, atenção, que só, no caso de vocês, né, vai ter no máximo 200 palavras, né, essa regra que eu estou dizendo para vocês da ABNT, né, a NBR 6038, ela coloca que o resumo ele pode ter até 500 palavras, mas o resumo de 500 palavras é para teses de doutorado, né, o resumo de 300, 400 palavras é para dissertações de mestrado, e o resumo de artigo científico, a gente espera ali que tenha 250 palavras e olhe lá, né, se a gente vai chegar a tudo isso. Então, o ideal é que tenha ali 200 palavras. Então, se é um texto de 200 palavras, é basicamente um parágrafo, é um texto curtinho. Então, não cabe floreio, não cabe enrolação, não se faz citação direta nem indireta. A gente só precisa, nesse texto do resumo, realizar uma apresentação concisa dos pontos mais relevantes para que o leitor tenha uma visão rápida, clara sobre o trabalho. Ao mesmo tempo, deve ser uma escrita muito clara, muito coesa, muito correta do ponto de vista de coesão, de coerência, de pontuação, para que eu desperte o interesse do meu leitor. Se eu já não entendo muito bem o resumo, se está mal escrito, se tem uma linguagem truncada, isso já é um convite para que eu abandone esse trabalho e não siga com a leitura. Então, por isso que é bastante importante, né? E aí, isso aqui eu acabei de dizer para vocês, né? Normalmente se varia entre 100 e 500 palavras. Para um artigo científico, tá ótimo, né? Que a gente tenha no máximo aí as 200 palavras, entre 150 e 200 palavras. Você vai redigir o texto em terceira pessoa do singular com o verbo na voz ativa. Deixei aqui alguns exemplos, né, de como que você poderia fazer essa escrita. Então, esse trabalho tem como temática, aí você coloca o assunto. Os objetivos propostos na investigação são, coloca o objetivo geral e os específicos. A metodologia da pesquisa utilizada é bibliográfica, documental, qualitativa, exploratória, enfim. Os resultados parciais, no caso de vocês, porque vocês ainda não têm resultados, vocês ainda estão fazendo a investigação, então os resultados parciais indicam o quê? E aí você coloca seus resultados preliminares, até o momento, aquilo que você já pode trazer como consideração. E ao final desse texto de resumo, você vai colocar 3 palavras separadas por ponto e vírgula, né? Essas palavras são as palavras-chave, elas podem ser expressões, né? A gente fala palavras-chave, mas pode ser uma expressão, por exemplo, ativismo judicial,
conta como uma palavra, né? Porque é uma expressão que, enfim, precisa estar essas duas palavras juntas para que a gente entenda o sentido. Adoção à brasileira conta como uma palavra, né? Por quê? Porque é uma expressão que só vai ter sentido quando escrita dessa forma. Então, essas palavras-chave, gente, elas são aqueles conceitos básicos, essenciais, indispensáveis. São os conceitos que representam aí a base da sua pesquisa. Sem essas palavras, o trabalho não se sustenta, né? É aquilo que representa as principais questões que são discutidas dentro da sua pesquisa. Então, o texto de resumo, ele deve, portanto, trazer esses pontos. E o ideal é que seja nessa ordem, tá bom? Que eu estou colocando para vocês. Tema, objetivo, metodologia e os resultados parciais. Vocês não têm conclusões, considerações finais, porque o trabalho não está pronto, e vocês, se tiverem curiosidade, vocês podem ler aí a NBR 6028 para, né, maiores esclarecimentos, mas assim, em suprassumo, o que vocês vão encontrar é isso. Ela vai trazer também as regras para a escrita do resumo expandido, né, da resenha crítica, mas para nós, em trabalho de pesquisa, o que interessa é o resumo simples, que é essa estrutura que eu estou passando aqui para vocês. No semestre que vem, todos os artigos, eles vão ter o resumo seguido do abstract, né, que você pode escolher fazer em inglês ou em espanhol, mas todo artigo científico é dificílimo, que você vai submeter um trabalho para uma revista, para um evento, para um periódico, para onde quer que seja, que não te seja solicitado, né, essa estrutura. Normalmente a estrutura é essa: resumo, introdução, referencial teórico, resultados e discussões e considerações finais seguidas de referências. Esse é o padrão de escrita acadêmica do nosso país. Então, é extremamente importante. Ao mesmo tempo que é simples, é só um texto de 200 palavras, rapidinho eu faço. Se torna difícil porque é um desafio, né, que você consiga sintetizar em tão pouco espaço todos os elementos que compõem aí a sua pesquisa. Eu vou mostrar para vocês aqui no template, gente, como que é a formatação do texto de resumo. O texto de resumo, excepcionalmente, né, ele não tem parágrafo. Então, isso é extremamente importante. Deixa eu só abrir aqui o template para vocês, né, que é bom visualizar para que não fique nenhuma dúvida. Só um instante. Tá dando para ver? Vocês estão vendo? Eu não. Não. Pronto, acho que agora vai dar certo. E aí, gente, tá dando para visualizar? Sim. Tá. Bom, obrigada. Tá, então, gente, olha aqui onde é que vai estar o resumo. Logo após o sumário, né, que vocês já estão construindo, que vocês já construíram. Vocês vão manter essa estrutura aqui, sem tirar nem pôr. Então, nada de fazer isso. Resumo não pode ter parágrafo. Nada de fazer isso, tá? 2 parágrafos aí. Não pode. Você vai escrever tudo isso, né? Essas 200 palavrinhas, entre 150 e 200 palavras, tá? De bom tamanho. Você vai escrever aqui a sua temática, né? Apresente pesquisa, se dedica ao estudo de... o objetivo geral do trabalho os objetivos específicos são tais, tais e tais, a metodologia utilizada é do tipo tal, 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 os resultados parciais obtidos indicam o quê? Então, basicamente, é isso que vocês vão precisar fazer.
Pode ter menos de 100 palavras, Francilda? Não, o mínimo é 100, né? O máximo 250, mas o ideal é que fique em 200 por ser apenas um artigo, né, científico. Então, essa é a estrutura do resumo. Lembre, é um texto objetivo, é um texto breve, é um texto sem parágrafos. Se você quiser deixar só o objetivo geral, não tem problema, não é obrigatório que constem os objetivos específicos. E logo abaixo, do jeito que está aqui, ó, palavras-chave, você vai escrever, então, as suas palavras-chave. Por exemplo, independência, judiciário, e aí separado por ponto e vírgula. Judiciário, poder de polícia. Pronto, porque essas seriam as palavras-chave do meu trabalho. Sem esses 3 conceitos, sem o leitor compreender, né, essas 3 questões aqui, é sobre isso que eu vou mais tratar no meu trabalho. A pessoa que vai ler, ela vai entender por essas palavras-chave que ao longo desse trabalho a discussão gira em torno de independência, judiciário e poder de polícia. Então, é isso que vocês têm que pensar quando vocês forem eleger essas palavras. E aí, fez isso, está concluso o teu resumo. Vamos lá para o final do texto, que é onde vocês vão escrever, então, os resultados esperados. Eu até já conversei um pouquinho com vocês sobre isso, né, sobre como fazer esses resultados esperados. É como se fosse um prenúncio das suas considerações finais. Então, é o momento em que você vai expor para o seu leitor, como se você estivesse ensaiando as suas considerações finais, a sua conclusão, né? Diante do exposto, a partir das questões analisadas, né? Diante do que se foi apresentado, a partir dessa metodologia, aí a gente reconhece que, né? E claro que eu estou falando a gente aqui, porque a gente está em linguagem oral, você sabe que não pode usar a primeira pessoa, nem no singular, né? Nem no plural, mas você vai destacar os possíveis resultados que você já está começando a conseguir localizar a partir dos seus estudos, né? Ah, eu percebo, né, até o momento, de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, essa pesquisa está apontando para onde, né? Para que respostas possíveis para o problema de pesquisa que eu criei, que eu elaborei, que eu propus aqui para esse trabalho. Então, é isso que você vai deixar aqui nos resultados esperados. Francilda, eu tenho uma quantidade de laudas para isso? Não, né? Tanto é que vai depender muito do teu amadurecimento no trabalho, né? Eu estou começando a corrigir, tem gente, eu não sei se dessa turma ou da anterior, que já me mandou, seguiu à risca a minha orientação, fiquei morta de feliz, já está com os 2 primeiros tópicos de um referencial teórico pronto, né? Já está com um primeiro tópico muito bem construído, muito denso. Então, a pessoa tem mais a oferecer aqui a respeito dos resultados esperados. Quem ainda está muito preliminar, né, fez leituras, assim, muito mais de artigos, ainda nem se dedicou a manuais, ainda está aí na fase de busca, né, de material, provavelmente essa pessoa vai ter menos a dizer dos resultados esperados. Então, o ideal é que não passe de uma lauda esses resultados esperados, mas você também não fica preocupada com isso, de repente, se ficarem 3 parágrafos, né, densos, ali a metade de uma lauda, é suficiente se você considera que, quando você lê esses resultados esperados, você consegue perceber, né, o que em que sentido que a sua pesquisa já vem caminhando, né, onde que provavelmente ela vai chegar, quais possíveis resultados, né, ela já está indicando ali que são possíveis. Então, essa é uma questão também curtinha, né, também em tese tranquila de ser realizada, principalmente para quem já tem aí uma boa leitura nos seus, na construção do seu referencial teórico. E aí, por fim, vai vir uma parte bem técnica, gente, que são as referências do seu trabalho. E aí, para construir essas referências, vocês vão se apoiar em um trabalho que eu já recomendei para vocês em outras oportunidades, né? O livro do Rafael, Monografia Jurídica Passo a Passo, que vai lá no capítulo 8 trazer bem direitinho como é que você deve fazer as referências no final do trabalho. Eu vou lembrar para vocês só o seguinte:
você só vai colocar como referências no seu trabalho aquilo que você de fato tenha citado, tá bom? Vou dar o mesmo exemplo que eu dei no horário AB. Digamos que eu tenha lido esse livro aqui, né? Obsolescência Programada e Direito. Meu trabalho é sobre consumismo e direito ambiental. E aí eu li esse livro sobre obsolescência programada, achei massa, me ajudou, mas eu não fiz nenhuma citação, nem direta nem indireta desse livro, no meu referencial teórico em nenhum momento do texto. Então, esse livro não pode aparecer nas minhas referências. Por quê? Porque só vai para as referências o que está citado no texto. Qual é o papel de uma referência, gente? Eu estou lá no seu referencial teórico, lendo você, e aí eu encontro uma citação de Macedo, 2019. E eu digo, nossa, que citação interessante, que coisa legal, quem é esse cara, né? E aí eu vou lá no final do trabalho, lá nas referências, você organiza por ordem alfabética, eu vou lá na letra M e descubro que Macedo é o Robson Macedo, descubro o nome do livro, Direito Ambiental e Sustentabilidade, descubro o ano, a editora e tudo mais. Então, para vocês saberem como que vocês vão, então, elaborar essas referências, vocês pegam lá o capítulo 8, né? Eu estou abrindo aqui que eu quero apresentar para vocês também, só para vocês verem como dá para seguir a mesma lógica aqui que o autor utiliza, para que vocês, então, desenvolvam essas referências. Lembrando que só vai constar nas suas referências aquilo que está citado no seu trabalho, né? Se não citou, se não consta em citação direta ou indireta no seu trabalho, também não deve constar nas suas referências. Vou abrir aqui para vocês, só para que vocês vejam como que vocês podem recorrer ao livro Monografia Jurídica Passo a Passo, para ajudar na escrita dessas referências. Ó, tá aqui. Ele já traz mastigado. Se você fez a citação, né, de um livro, de uma monografia, tá aqui. Como que você tem que fazer a referência? Exemplo da referência. Coloca o sobrenome, o nome, o título da obra, o número da edição, cidade, editora. E aí, do lado, ele deixa um exemplo. É só copiar e colar, né? Obviamente, substituindo pelo nome do autor e do livro que você utilizou. E aí ele traz para tudo, para livro online, livro digital, capítulo de livro, artigo de internet, lei, jurisprudência, decisão judicial, tese de doutorado. Então, é só copiar e colar, tá, gente? É só observar o exemplo e fazer da mesma forma aqui no espaço da referência. Eu acho que a principal regra que a gente tem que lembrar é que só vai para as referências aquilo que foi citado no texto, né? Eu não sei se vocês vão defender para uma banca, mas normalmente, se for o caso, né, se já for presencial, semestre que vem, os professores, a primeira checagem que fazem é essa, é ver se todas as citações constam nas referências e se existe alguma referência que não está ligada à citação do texto, né? Segunda-feira eu estava numa banca de defesa de TCC da especialização da URCA, de Direito Constitucional, um trabalho excelente, assim, excepcional, mas ainda assim, mesmo sendo tão bom, algumas falhas, né? Um resumo muito longo, trazendo citação, trazendo autor, não podemos fazer isso, e algumas questõezinhas também ligadas às referências. Então, ninguém está, né, livre de cometer esse tipo de falha, por isso que é bom que a gente, desde já, se policie, né, observe essas regras. Ficou claro, gente? Tranquilo sobre o que vocês precisam fazer para essa última etapa, né? Acho que a gente chegou agora a um momento que é mais tranquilo, então, vocês enviam o projeto. Francilda, eu tirei nota 5. Sexta-feira eu fui consultar e tu me deu um 5. Então, eu estou dizendo para você, tá tudo certo, do ponto de vista técnico, da análise da professora TCC1. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou fazer agora só o resumo, essas referências e esses resultados esperados, acabou-se. Agora, não, eu tirei um 3, aí eu vou indicar lá quais são as correções necessárias. Então, nesse caso, você vai precisar fazer as correções e me mandar também, né, essa outra parte aí, final. Ou seja, gente, chegamos aí
ao cerne da discussão. Bruna, a questão da banca, da apresentação para a banca, ela é o seguinte: se estivermos em ensino presencial, você tem 20 minutos, ela é obrigatória, né? Sempre foi obrigatória a defesa do TCC, é uma excepcionalidade o que a gente está vivendo há um ano, né? A turma do semestre passado e a desse ano, simplesmente o trabalho é enviado para 2 professores, cada professor elabora um parecer dizendo a nota, soma-se essas notas, divide por 2, tem a média. Isso é o que vai acontecer se for remoto. Se for presencial, você apresenta o seu trabalho, você tem 20 minutos para apresentar o trabalho, que é basicamente, né, qual é o seu tema, os seus objetivos, você vai apresentar cada um dos tópicos do seu referencial teórico, os resultados que você obteve. Em resumo, é isso. Depois desses 20 minutos de apresentação, você tem 2 professores na banca, que vão falar 10 minutos, cada um deles, sobre o seu trabalho, fazendo críticas ou elogios, podem te fazer perguntas, e aí, ao final, esses professores vão dar notas, e aí a gente transforma isso numa média, tá bom? Mas essas bancas, a gente não sabe se vai acontecer semestre que vem. Então, não sei qual será a situação de vocês. Se farão defesa ou se será uma defesa por parecer, né? Ou se será uma avaliação por parecer, melhor dizendo. A amostra, Gislene, está prevista para os dias 10 e 11. Eu queria saber de uma coisa de vocês, porque tem pouquíssimos alunos nessa turma que, né, se colocaram para participar. É porque a prova da OAB é no final de semana, né? Haveria uma maior adesão se a amostra fosse no início da semana, 7 e 8, porque se for, a gente pode antecipar. A gente só não pode prorrogar para depois da prova da OAB, porque dia 14, né, logo após a prova da OAB, já é semana de AV2. E aí os professores que vão participar, né, fazendo a avaliação e tal, eles não teriam disponibilidade para participar com a gente, viu? Então, se for por conta da prova da OAB, vocês podem dizer que a gente antecipa. Vitória, eu acho mais fácil vocês receberem uma nota assim maior nesse tipo de avaliação do que propriamente da minha. Porque no momento da oralidade, em 5 minutinhos, você dizer qual é o seu problema, sua problemática e tal, é muito mais simples do que botar isso no papel, né? E quando a gente vai fazer a leitura, a miúde. Então, talvez, eu acho que a chance de que a nota seja boa é muito maior do que seja menor. Mas, enfim, se alguém, por acaso, tiver interesse ainda em participar da amostra, eu estou recebendo os nomes até amanhã, tá bom? É a chamada final, para que a gente possa encaminhar para a COPEX, beleza? Gente, algum comentário, alguma questão? Sim, eu gostaria de saber quando a senhora vai fazer a correção do trabalho, por exemplo, no envio final, que é até segunda-feira, se a senhora já vai ter dado essa correção, para poder a gente fazer os ajustes e enviar ele completo. Já, Joaquim, acho que a Chetu chegou atrasado. Até sexta. Até sexta agora, eu vou mandar para vocês essas correções, né, que eu já comecei, e o prazo está prorrogado, viu, Joaquim? Não vai ser mais dia 31 o envio, vocês vão poder enviar até quarta-feira, até 23 horas e 59 minutos da quarta, justamente porque, né, ficou um intervalo de tempo curto, já que eu só vou conseguir dar feedback para vocês na sexta. Perfeito, professor, obrigado. Nada. Ok, gente. Muito bem, pois eu vou ver aqui. Ildevânia, Sairon, Stephanie, vocês já chegaram? Vocês estão aqui? Ildevânia já vi que sim. Presentes. Stephanie também, Sairon também. Gente, eu vou, então, aproveitar aqui junto com vocês esse momento. Vou recapitular, tá bom? Quem tem interesse no certificado de pesquisa, fica até o final. Eu vou fazer a frequência no final da fala dos meninos. A ideia da gente aqui é uma roda de conversa, então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para eles, né, os 3 são colegas de vocês, todos são recém-egressos da Unileão, uma já está, né, formada, já é mestra, os outros 2 estão cursando mestrado, e a ideia aqui é uma partilha de experiência sobre pesquisa, sobre docência, para quem tem interesse nisso, tá certo? Então, na hora que vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, se for o caso, os meninos vão estar à disposição,
Então, a gente segue a mesma ordem de fala, né, gente? Vou passar a palavra, então, para o Sairon e depois Stephanie e o Devane. Bem-vindos. E muito obrigada mais uma vez. Bom, deixa eu ver aqui, agitar. Tá dando para me ouvir? Tá, né? Tá sim. Tá sim. Primeiramente, né, boa noite a todos e a todas que estão aqui. Eu me chamo Sairon, como a professora Francilda já disse, sou egresso do curso de Direito da Unileão e tenho essa imensa alegria em compartilhar aqui com vocês acerca da minha trajetória, né? Uma vez que eu fui convidado pela professora Francilda, também desejo agradecer a ela por me proporcionar esse momento. E a centralidade do que a gente vai conversar aqui é justamente discutir sobre a minha trajetória, né? A minha experiência enquanto alguém que estava desejando seguir a carreira acadêmica e, posteriormente, né, o que foi que eu precisei fazer para chegar lá, né? Se é que eu posso dizer chegar lá, porque quando a gente está seguindo esse ritmo da carreira acadêmica, é uma corrida praticamente sem fim, né? Estudar não tem fim. Mas é interessante, né, que até justamente o que eu estava comentando no momento anterior, na turma anterior, que, primeiramente, eu acredito que a gente tem que fazer uma pergunta para si, sabe? Eu quero seguir a carreira docente, eu quero seguir a carreira de pesquisador, sabe? Não só por isso, até porque, como minha colega, minha amiga Stephanie já tinha dito, né, no momento anterior, cursar um mestrado não significa dizer que você vai poder seguir só a carreira docente. Você também pode se profissionalizar, que é o meu caso também, já que eu faço mestrado profissional em educação pela Universidade Regional do Cariri, URCA, e aí nem sempre a gente está desejoso ou pretende cursar um mestrado, né, uma pós-graduação em stricto sensu, pensando aí na carreira acadêmica. Mas, diante de tudo, geralmente, né, que é a maioria das pessoas que cursam mestrado, pretende seguir a carreira da docência e continuar pesquisando, né? E aí, no início do curso de Direito, né, a Unileão, o curso de Direito, eu tive a oportunidade de participar de grupo de pesquisa, tive a oportunidade de participar de grupo de estudo, tive a possibilidade de participar de iniciação científica, né, monitoria, e isso foi importante para mim porque me ajudou, me auxiliou a construir um currículo. Isso não quer dizer que aqueles que não construíram esse currículo, que não, durante o curso, né, não teve essa intenção, essa disponibilidade, não estava bem nítido ainda, seguir essa carreira acadêmica, fazer um mestrado, não participou dessas oportunidades, não vai poder fazer um mestrado posteriormente, né? Ah, Sairo, então quer dizer que se eu não participei de iniciação científica, se eu não participei de vários eventos acadêmicos, se eu não participei de monitoria, então não vou poder ingressar no mestrado? Não, né? Isso não é uma realidade, principalmente hoje. A realidade que a gente tem hoje é que os programas de mestrado eles têm nos trazido uma nova percepção, que é justamente a gente contribuir com nossa ciência, com nosso fazer, com nossa realização da nossa pesquisa e produzir esse currículo dentro do próprio programa. Mas também é verdade que em alguns programas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, eles tenham aí ainda o currículo como um requisito para classificar, para lhe eliminar, ou seja, lhe colocar ou não dentro do programa de mestrado, né? Então, assim, dentro da academia, né, dentro do curso de Direito,
eu tive a possibilidade, digamos assim, ou até outra palavra que eu não sei usar, que seria mais específica, de ter professores que me auxiliaram, né, e me conduziram perfeitamente bem para que eu chegasse a produzir o meu projeto de mestrado. Então, eu já tinha essa percepção, não me perguntei se realmente é o que eu queria, né? E aí eu fui participar desses grupos de pesquisa, né? Participei do LIEF, primeiramente. Posteriormente, acreditei que seria conveniente também participar de outros grupos de pesquisa para que eu pudesse ter um contato com outras dinâmicas, com outros textos, com outros estudos, e eu creio que algo que foi assim salutar, foi muito importante para que eu conseguisse passar no mestrado, foi justamente o apoio dos professores. E aí eu falo dos professores que vocês estão tendo a oportunidade de ter aula hoje, né? Eu até brinco com Francilda, porque na graduação eu me chamava de filha, eu chamava ela de mãe, mas de fato ela foi uma mãe para mim na graduação, justamente porque ela me incentivou bastante para que, não só para que eu passasse no mestrado, mas ela me incentivou enquanto ser humano, sabe? E foi muito importante. E aí, vocês também têm essa oportunidade, sabe, que eu tive. E é muito bom, e é muito gratificante. Não só a Francilda, mas outros professores também. Se você já sabe que você quer seguir essa carreira docente, se você já sabe que você quer um mestrado, saiba também que você precisa produzir um projeto. E esse projeto ele é essencial para que você passe nesse mestrado. Então, se você, primeiramente, você escolhe o programa que você quer participar, né? No meu caso, primeiramente, eu queria participar do programa de Ciências Jurídicas da UFPB. Não foi possível, pois eu não passei, mas depois eu mudei minha vertente e reorganizei o meu projeto e fui participar do programa de educação profissional da URCA. E aí eu realmente aperriei muito a professora Francilda, fica até chato, mas eu ficava muito é, impactado, ficava muito lisonjeado de te pedir ajuda a ela, de estar com ela, de ela corrigir meu projeto. Então, assim, é um caminho que você vai ter que contar com várias pessoas. Né? Na minha humilde opinião, eu não tive condições de produzir um projeto e simplesmente enviar. Eu precisei dar contribuição dos meus professores para que eles pudessem olhar meu projeto, para que eles pudessem indicar literatura para estudar para a prova, porque os programas de mestrado também têm uma prova escrita, né? Ultimamente, na pandemia, alguns editais estão saindo sem prova escrita, por conta do contexto, né? Que não dá para ser presencial, e aí é um percurso que é gratificante, né? Se você deseja também seguir outras carreiras que não seja a carreira acadêmica, ou seja, você deseja ser um advogado, se você deseja ser um defensor público, saiba também que você se profissionalizar, você fazer uma pesquisa, né, a partir do seu olhar, do seu fazer profissional, né, analisando a sua carreira, é importante você também fazer cursos de pós-graduação, porque tem muita demanda que extrapola, né? Que extrapola os limites da academia. E aí a academia, às vezes, ela traz temáticas tão importantes, mas devido o tempo, fica curto, né? Fica sintético demais. Então, assim, a minha fala, ela se constrói aqui mais como uma conversa, mais para contar a minha trajetória, né? Eu participei em 2019 tentei, né, da seleção do programa de mestrado da UFPB, o programa de Ciências Jurídicas, e aí, posteriormente, eu participei do programa de mestrado da Universidade Regional do Cariri, URCA. Também não passei de primeira, porque o mestrado em educação da URCA é muito concorrido, né?
só para vocês terem noção, esse ano a gente teve de inscrições deferidas, né? Ou seja, são inscrições que realmente seguiram o que o edital pedia. Mais de 300 pessoas tiveram a inscrição deferida e fizeram parte dessa seleção. Isso tudo para 25 vagas, ou seja, uma seleção muito concorrida, mas que isso não quer dizer muita coisa, porque se você se prepara, se você consegue ter foco, se você consegue ter dedicação, né? Se você consegue ler as obras, se você consegue produzir o seu projeto de mestrado, se você consegue ter aí em mente o que o edital pede, então fica mais fácil. E é provável que às vezes você ainda não consiga. Só para vocês terem noção, na minha seleção, né? Na minha turma, aliás, de mestrado agora, eu tenho colegas que tentaram as 4 vezes, que esse programa só tem 4 anos, tentaram 4 vezes para poder passar, entende? E assim, a gente fica muito desanimado quando não passa, de fato. A gente acha, eu não dou para isso, sabe? Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Mas aí a gente tem que olhar para esse momento com um olhar de tentar analisar o que foi que deu errado, né? Você não pode simplesmente olhar para, ou pode, né? Mas eu indico que não. Olhar para o momento que deu errado e dizer assim, é porque isso não é para mim. Não, aí a gente vai analisar por que que não deu certo, onde é que a gente está falhando, o que é que a gente tem que fazer para melhorar, quais são as contribuições que a gente deixou de fazer, e aí seguir em frente, esperar o próximo edital, tentar sanar essas falhas e tentar novamente, né? É assim que a gente faz com quase tudo na vida, né? Eu creio que muitas pessoas também que tentam concurso público não passam de primeira, não é verdade? É uma luta, assim, bastante, às vezes pode até chamar de dolorosa, porque você receber não, você estudar, você se preparar, né? Tem todas essas questões que dificulta tua entrada, tanto no concurso público como no mestrado, mas aí a gente não pode desistir, a gente tem que ser persistente, tem que tentar analisar os pontos direitinho, né? Tem a questão também, por exemplo, no meu programa de mestrado, como ele é profissional, nós não temos bolsa, né, de mestrado. Ninguém tem bolsa, porque como é estadual, né, e o órgão competente é a FUNCAP tem uma lei que diz que mestrados profissionais não têm bolsas para que a gente se dedique unicamente ao mestrado, né? Justamente por pensar que, quando se trata de um mestrado profissional, são pessoas que estão ali para se capacitar, né, para o seu fazer profissional, ou seja, no meu caso, ser professor, né? O mestrado que eu faço parte, ele é voltado para professores. Então, assim, subentende-se que todos que estão ali são professores e que têm aí sua vida, já tem sua vida, sua trajetória de experiência profissional, já segue sua carreira e que está ali só para melhorar, se profissionalizar cada vez mais, né? E nesse caso, desses mestrados profissionais, eles não têm bolsa, né? E também é de salutar que o momento que a gente vive, né, está cada vez mais difícil de se conseguir bolsa no mestrado por conta das questões políticas, mas aí a gente também não pode desistir por isso, a gente tem que ter um olhar mais positivo, um olhar mais esperançoso e tentar seguir aí o que pede, né, o que nos pede a vida acadêmica e tentar sanar essas dificuldades que a gente vai encontrar no caminho, né? E aí, bom, eu não vou me prolongar muito na minha fala, porque tem minhas outras colegas, eu tenho certeza que elas vão ajudar também, né, trazer aí suas experiências de vida e de história acadêmica, né? Todo mundo aqui já está se formando, então todo mundo sabe que
a graduação não é fácil, né? Nós temos aí várias questões que nos demanda tempo, nos demanda dedicação, e que a gente, né, por vezes acha que não vai conseguir. No meu caso foi assim também, quando eu estava concluindo a graduação, eu fiquei bastante preocupado com várias coisas que eu tinha para fazer, e posteriormente veio o mestrado, e depois vem outras coisas que a gente tem que fazer, mas aí a gente vai tentando se organizar, vai tentando pedir ajuda, pedir socorro, né? Aproveitem que vocês estão tendo ainda aula, aproveitem que vocês ainda estão tendo contato com os professores, nossos professores, porque meus professores nunca deixaram de ser meus professores. Ainda hoje eu aprendo muito com Francilda, ainda hoje eu aprendo muito com Miguel, ainda hoje eu aprendo muito com todos os professores que eu tive a oportunidade de ter aula, né, e de participar desse curso. E hoje mesmo, estando mais distante, tendo outras percepções do curso de Direito, mesmo assim, eu fico muito feliz em voltar para casa e entender que é, a minha formação foi, sim, uma formação completa, foi uma formação em cujo eu tive o privilégio, né, de ocupar espaços na pesquisa, de ocupar espaços, ter incentivo também, tanto na pesquisa como em outros aspectos também que demanda nosso fazer profissional. Tive, sim, uma educação humanizada, né? Pensando sempre para além da caixa, né? Tenho muito orgulho de dizer que o curso da Unileão é um curso que tem um currículo humanizado, que a gente tem disciplinas que pensam aí na sustentabilidade, nós temos disciplinas que pensam nos direitos humanos, nós temos disciplinas que pensam em trazer essas questões tão importantes para a nossa vida, e são essas disciplinas, né, não se enganem, que são a base para que a gente consiga perceber e enfrentar os nossos desafios profissionais, né? Às vezes a gente pensa que aprender apenas a parte aprender apenas a parte operacional do direito, aprender apenas a parte técnica, vai suprir nossa necessidade. E não importa onde a gente vá, a gente sempre vai precisar utilizar da filosofia, utilizar da sociologia, utilizar da antropologia, da sustentabilidade para conseguir enfrentar as nossas dificuldades. Então, a minha fala é isso. Peço obrigado a todos pela presença e espero que em outros momentos a gente possa também conversar sobre o mestrado, conversar sobre ingressar no mestrado e o que é que precisa, o que é que não precisa, né? Sei que o tempo é curto, mas é isso. Obrigado, pessoal. Obrigada, Siron. Stephanie, fica à vontade, viu? Ótimo, vou começar então aqui a minha fala. Primeiro eu me apresentando, né? Meu nome é Stephanie Rolim e eu sou aluna egressa também da Unileão. E como o Siron falou, né, é um prazer estar de volta aqui, principalmente depois dessa conquista tão suada, né, que é o mestrado, para contar para vocês sobre essa experiência, para compartilhar, na verdade, né, a nossa trajetória com vocês. Então, é uma sensação muito boa de voltar para casa com algo bom para mostrar, né? Para mostrar que a gente conseguiu e que deu certo. Então, apesar de ser um caminho difícil, assim como são todos, né? Não é impossível. E se a gente tiver determinação, foco e disciplina, tudo dá certo. Então, eu queria falar para vocês uma conversa mesmo, assim, sobre a minha trajetória até o mestrado, né? A minha perspectiva também sobre a pós-graduação, o que é uma pós-graduação, a importância da pós-graduação também na formação do aluno. Principalmente no curso de Direito, a gente tem uma visão mais engessada, assim, das coisas, não uma visão mais estigmatizada do que é a pesquisa e do que é o ensino. Se eu fizer uma pós-graduação, é só para eu ser professor, mas eu não quero ser professor, então não vou fazer uma pós-graduação. E não é bem assim, né? A pós-graduação, o mestrado, inclusive, ele é uma forma de aperfeiçoamento do aluno, é uma forma de lapidação do conhecimento que você vai adquirindo ao longo da faculdade. Então,
Se você já tem uma determinada afinidade com alguma temática e você quer trabalhar aquilo, você quer construir, você quer contribuir socialmente dentro dessa temática, a pós-graduação é um lugar perfeito para você ingressar nessa trajetória de contribuição, né? De construção da ciência. E a ciência também não é um bicho de 7 cabeças, né? Quando a gente fala sobre trabalho acadêmico, sobre fazer artigos, sobre fazer o TCC, nossa, chega a ser amedrontador, né, a primeiro momento. Mas acontece que quando você realmente tem um interesse em aprender e quando você vai tendo mais afinidade com a temática de como é construir ciência, como é pesquisar, o que é fazer um trabalho científico, essas preocupações elas vão diminuindo, porque a verdade é você escrever sobre uma temática que te interessa muito e escrever de forma crítica, pensar criticamente a respeito de um determinado tema. E isso é muito bom, porque são esses tipos de comportamentos que afetam também diretamente a sociedade. É uma maneira da gente contribuir, né? Então, para além de um operador do direito, para além de um servidor, a gente pode estar contribuindo dessa maneira mais humanizada também, nos formando, né, enquanto cidadãos, e nos formando também profissionalmente, para estarmos mais preparados para embarcar nessa jornada, quer seja a jornada que a gente escolher, né? Enquanto um servidor público, como é o caso da colega Devânia aqui, que é uma maravilhosa servidora pública da cidade de Juazeiro do Norte, e é mestranda. Então, essas questões não são limitações, não significa que porque eu não quero ser professor, eu não posso fazer uma pós-graduação. Inclusive, a minha opinião é o contrário, né? É que a gente deveria, assim, incentivar a procura da especialização, do aperfeiçoamento mesmo, pessoal e profissional. Então, vou falar um pouco sobre a minha trajetória pessoal, até o mestrado. Começou na graduação, claro, através de eventos, e eu acredito que é muito assim que a gente vai começando a conhecer esse ambiente, se interessar. Durante a graduação, é um período mesmo que a gente tem de testar as coisas, de entender o que é que a gente quer, o que é que a gente quer trabalhar, o que é que eu quero fazer desse meu curso, como que eu quero contribuir a partir da formação que eu estou tendo. Então, foi na graduação que eu fui passando a ter esse olhar mais puxado para o construir ciência mesmo, a partir dos grupos de estudo liderados pelo professor Miguel Ângelo, pela professora Francilda, que foram grandes incentivadores meus e dos colegas aqui em relação à pesquisa. Foi também a partir de eventos. Lembro que teve um evento que eu fui com o colega Sairon para a Universidade Federal da Paraíba, que foi onde eu consegui realizar o meu mestrado. Eu sou mestra hoje em Ciências Jurídicas, na área de Direitos Humanos, na linha de Fundamentos Teórico-Filosóficos dos Direitos Humanos. E foi num evento que eu vim participar aqui na Paraíba que eu me apaixonei por essa área e eu percebi que era realmente o que eu queria fazer. Então, a minha graduação, eu passei a me dedicar a conseguir o passo a passo, né, para conseguir entrar no programa. Então, desde o meio da graduação, eu acredito que eu já fui partindo nessa construção do projeto de pesquisa, somado ao TCC, né? E essa é uma grande dica, se você se interessa em partir para a pós-graduação, o melhor de tudo é unir o útil ao agradável e se dedicar na construção do seu TCC para aproveitar o gancho e já transformar ele no seu projeto de pesquisa, que no caso você só vai precisar adaptar ao modelo de projeto. E ao final, no TCC, quando você já vai ter um trabalho mais bem feito, mais aperfeiçoado do que no projeto de TCC1, você acaba
lapidando mesmo o seu trabalho para ele estar tá mais bem trabalhado para você enviar para o mestrado. Então, são essas coisas que a gente vai fazendo durante a graduação que vão ajudando a gente a ingressar mesmo na pós-graduação. Buscar participar dos eventos, aproveitar as oportunidades que vocês tiverem com esses professores maravilhosos que vocês têm. Usem Francilda, não sei se eu posso falar assim, né? Mas agora, como o Sarion falou, porque ela realmente foi uma mãe para a gente. E são professores como ela, né, que fazem a gente ter gosto mesmo pelo que a gente faz agora. E foi a partir de professores como ela que a gente foi abrindo esses mundos, né, conhecendo vários autores, se importando com as discussões, porque construir ciência não é só ficar atrás da tela do computador e escrever, não. A gente também parte para ação, assim como ela propôs por muitos semestres, né, as extensões, onde a gente dava atendimento, auxílio jurídico à população do Juazeiro, nas áreas mais vulneráveis. E essa questão da pesquisa, ela não se limita só a um trabalho escrito, não. A ciência, ela tem inclusive o papel de contribuir socialmente, né? A partir da sua escrita, a partir do seu projeto, o que você escreve, o que você faz, ele tem exatamente esse intuito de trazer algo positivo para a sociedade. A partir desse projeto que você vai construir desde a cadeira de TCC1, você está dando uma resposta positiva da sua formação, né? Você está mostrando algo, um conhecimento importante que você adquiriu durante essa época da sua formação. Então, é uma forma de retribuir o que você aprendeu e contribuir socialmente com o mundo. E, assim, essas questões, tanto metodológicas que vão se colocando, que às vezes a gente pensa em escrever um trabalho científico e vem esse monstro de 7 cabeças, só que, na verdade, a questão da metodologia, ela se adapta ao projeto no sentido de dar um norte ao que a gente vai escrever, sabe? Não é uma coisa chata. Eu acredito que muita gente vê a BNT e os métodos e metodologia em si como uma coisa muito chata, né? Que é uma pedra no sapato de quem está fazendo TCC. Só que eu acho que a partir do momento em que você ultrapassa essa visão e vê a metodologia como uma aliada sua de colocar o seu projeto em prática, a sua ideia em prática, então eu acredito que as coisas vão fluindo bem mais. Então, assim, a minha contribuição é exatamente nesse sentido, de vocês realmente irem em busca desse aperfeiçoamento pessoal, das pós-graduações, seja ela um mestrado profissional, seja um mestrado acadêmico. Se você já tem interesse mesmo em ser um docente, em ser um transformador de vidas, porque um docente é sim um transformador de vida. Eu imagino que cada um de vocês aqui tem uma experiência muito individual da faculdade, exatamente pela percepção dos professores que vocês tiveram, e eu tenho certeza absoluta que a faculdade teria uma experiência completamente diferente para todos vocês, se tivessem sido com outros professores. Então, a docência, o ensino, ela realmente tem que ser vista como algo sério, porque é a partir dela que a gente constrói os juristas do futuro, né? É a partir dos docentes no curso de Direito que a gente está construindo as mentes que vão pensar futuramente. Então, se a gente quer ver algo diferente, se a gente quer ver uma certa mudança social, ela não se dá só nas categorias de empregos mais convencionais, né? Mas principalmente a partir da nossa educação, né? Porque os docentes são as pessoas que estão formando hoje os advogados, os delegados, os juízes. Então, essa visão da educação, ela tem que ser tratada assim com mais delicadeza, com mais atenção e com uma importância maior. E a contribuição no aspecto científico também da formação do aluno, não só para quem quer ser docente, mas para quem quer ser um bom profissional, um profissional humanizado, um profissional que tenha visão do mundo ao seu redor
e do mundo que também é alheio assim, né? Que quando a gente não tem essa experiência do que acontece ao nosso redor, fica muito difícil da gente fazer o nosso trabalho direito. Então, para essa visão de um trabalho mais efetivo, mesmo que você não vise a área acadêmica, é muito importante, sim, esse aperfeiçoamento, essa lapidação dos conhecimentos. Então, eu agradeço muito à professora Francilda pela oportunidade de conversar hoje com vocês sobre isso, e eu passo, então, a fala para a colega Ildevânia. Obrigada, Stephanie. Fica à vontade, viu, Ildevânia? Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer imenso estar aqui com vocês. A maioria, acredito que eu conheço, já paguei algumas disciplinas com vocês. E estou aqui muito feliz em compartilhar a minha trajetória, né, até o ingresso, né, desde a graduação até o ingresso no mestrado. E como a própria Stephanie falou, né, embora o mestrado ele tenha esse viés da pesquisa e também da docência, né, tanto é que a gente paga o estágio da docência no mestrado, ele também serve não só como lapidação do nosso conhecimento, mas também contribuições do nosso aprendizado. Maria Patrícia? Então, do nosso aprendizado, né, para a sociedade. A gente pega esses problemas que existem, né, são reais, e a gente traz cientificamente possíveis soluções, não soluções acabadas, porque a pesquisa, ela não é absoluta, a ciência, ela não é absoluta, né, ela está sempre em transformação, mas também, eu gostaria aqui de falar para vocês um pouco também desse viés da pós-graduação, não só no sentido acadêmico, não só no sentido da pesquisa, não só no sentido da docência. Muitos aqui podem dizer assim, eu não quero a docência, mas eu quero fazer concursos públicos. E aí eu vou lhe dizer, todo edital de provas e provas de títulos, vocês sabem mais do que eu, pede lá, tantos pontos quem tem mestrado, tantos pontos quem tem doutorado. Então, essa já é um diferencial, né, de quem já tem uma pós-graduação, nesse sentido. Para quem já é servidor público, ou então que pretende ingressar no serviço público, também tem outra vantagem, além dos conhecimentos agregados e de possíveis promoções dentro do serviço público. Não promoções no sentido de... no sentido do estatuto, mas, por exemplo, a conseguir cargos de confiança, cargos de chefia, porque você vai ter, como é que eu posso dizer, o conhecimento, né, o know-how daquele determinado tema. Vou dar um exemplo, eu sou servidora pública do município de Juazeiro, eu pretendo, sim, entrar na docência, né, não pretendo ficar no município de Juazeiro a vida toda, mas isso não quer dizer que eu não possa contribuir com o meu conhecimento do mestrado para a sociedade, até mesmo porque eu estou cursando, né, então, assim, eu tenho como possibilidade, né, inclusive na entrevista do mestrado, né, é importante até falar aqui sobre o processo de entrevista, uma das pontuações, eles trazem que a correlação da sua trajetória acadêmica é profissional, relacionando ao seu projeto de pesquisa, ao que você quer estudar, e ao programa de pós-graduação. Então, assim, eu não falei, eu sou mestrando em avaliação de políticas públicas, é um mestrado transdisciplinar, interdisciplinar, né, então, assim, várias graduações podem, inclusive do meu mestrado, 15 pessoas selecionadas, 12 são do direito, certo? E dessas 12 do direito, não, né, são todos mulheres, né, também isso é importante, essa questão da participação feminina, que é a questão da representatividade, e, assim, um dos textos do mestrado está versando justamente sobre por que dessa interdisciplinaridade, qual a relação do direito com as políticas públicas, e, assim, por que eu estou falando desse aspecto específico? Porque, muitas vezes, o direito, como visto como uma relação dogmática, quando a pessoa só quer ser juiz, quer ser advogado, quer ser promotor, quer ser defensor público, mas não é gestor. E aí, como é que fica a relação com as políticas públicas? E aí, às vezes, ele não entende isso e vem aquela questão do ativismo judicial. Então, assim, essa relação do direito com as políticas públicas em si se torna bem interessante
tendo em vista que é uma possibilidade, inclusive, do profissional do direito, seja juiz, defensor público, de entender as políticas públicas, o funcionamento dessas políticas públicas para melhor atuação dentro da sua situação. Porque já pensou, o juiz diz assim, olha, a saúde, tu tem que comprar a vacina. Sim, e a questão do dinheiro, e a questão, sabe, tem todo um estudo por trás disso. Então, assim, como eu falei aqui, né, a possibilidade de entrar no mestrado não é só para quem tem a vontade de ser professor. Eu tenho também a vontade de ser professora, mas eu entrei também pela possibilidade de ter uma melhoria, inclusive de gratificação no meu salário, uma possibilidade de passar em um concurso melhor e eu estar bem mais qualificada para isso, né? E, assim, como foi que tudo isso me foi permitido, né? Então, assim, eu já estava na minha segunda graduação, no curso de Direito, eu já tinha a especialização, que também é muito importante fazer essas pós-graduações lato sensu, né? E aí, diante das minhas pós-graduações, toda disciplina a gente tinha que produzir um artigo. E foi aí, a partir dessas produções desse artigo, que eu comecei a publicar, né, em eventos, em revistas, e me interessei muito no direito pelos grupos de pesquisa, né? Até mesmo porque a graduação, a academia, ela não deve ser vista apenas como uma questão do ensino, mas ela é um tripé, ensino, pesquisa e extensão, e aí a gente teve o total apoio dos professores, conforme os colegas já falaram, a gente teve o apoio do professor Miguel, do professor Ercílio, da professora Francilda, do Pablo, e assim, isso foi de fundamental importância, inclusive, para despertar o interesse para a pesquisa, porque, assim, as disciplinas propedêuticas, elas são tão importantes porque vai despertar essa consciência crítica, né, esse conhecimento crítico. Não que saber direito tributário não seja importante, direito penal, direito civil não seja importante, tanto é que eu atuo tecnicamente como servidora tributária. Isso não me impede, por exemplo, de pensar os tributos de forma crítica. Qual a sua função social? Será mesmo que o dinheiro que a gente está pagando em termos de tributos estão retornando para a sociedade? Então, a gente vê diversos problemas e, a partir daí, estuda. E, dentre isso, veio a questão da relação do observador daquela política, né, como a relação que tem com aquela política em si. Tanto é que eu avalio o orçamento público, a proposta do mestrado é de avaliar uma política, seja ela prévia, em andamento ou a posterior, e eu avalio o orçamento público considerando que o orçamento público é uma política pública, é uma política fiscal, é uma política econômica, é uma política que vai trazer diversas nuances para a sociedade, inclusive uma perspectiva de direitos. Tanto é que eu não fugi em nenhum momento do meu curso de Direito, apesar da minha interdisciplinaridade. Porque eu penso o orçamento público numa perspectiva de direitos, considerando, para tanto que, por exemplo, a falta da efetividade dos direitos, né, elencados na Constituição Federal, ela não seja jurídica, considerando, partindo de premissas de que a questão esteja na insuficiência dos recursos financeiros e orçamentários. E foi aí muito importante o despertar crítico na aula de Direito Constitucional do professor Pablo, quando ele falou sobre a reserva do possível. Eu não conhecia esse termo reserva do possível. E eu fiquei tão interessada que eu fui pesquisar, eu fui estudar, fui a fundo, peguei livros, baixei livros na internet, comprei na Amazon e li e fiz o meu projeto de pesquisa. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? É importante que vocês façam fichamentos de textos, sempre, sempre, sempre. É importante que, pelo menos assim, no mestrado, toda a aula, por exemplo, amanhã eu tenho aula, eu tenho que ler ainda os textos para a aula de amanhã. Porque não vem pronto, né, Sayron? Não vem pronto, o conhecimento não é depositário, né, não é como professor, aluno, né, então a gente tem que produzir esse conhecimento através de leituras e ter o senso crítico, né, para discutir o texto em sala de aula com os professores.
E aí, quando eu falo dessa questão dos fichamentos, eu entro, inclusive, na própria seleção do mestrado. A própria seleção do mestrado, quando eu fiz, foi a etapa de prova escrita, que eu tive que ler os textos, né? E aí os textos vieram perguntas assim, poxa, e aí? E aí você tinha que desenrolar esse texto. Então, se você não tiver o poder de síntese e para discutir as principais ideias do autor, isso dificultaria. Não adianta você ter lido tudo, de todo o livro, mas não saber articular as ideias do autor dentro da proposta da prova escrita. Então, assim, isso foi muito importante. Outra coisa que talvez os colegas não tenham falado, mas, assim, em termos práticos, você tem que analisar o edital do mestrado, ao qual você precisa ingressar, analisar o programa e ver se eles pedem proficiência, porque, assim, necessário também a questão da proficiência em língua estrangeira. Tem editais que só pedem conhecimento em língua inglesa ou língua espanhola. Tem outros que abrem mais para a questão do italiano, do francês e, inclusive, do alemão. Só que o que é que acontece? Você tem que ver essa possibilidade. Outra coisa, sobre essa questão da proficiência, você tem que ver também um tempo que eles exigem. Tem mestrado que pedem 2 anos de proficiência, tem outros que pedem que você, diante de determinados contextos, 5 anos. E assim, por que eu falo essa questão da importância da proficiência? Porque eu lembro, quando eu tentei a minha primeira seleção do mestrado, que foi o Programa de Direitos Humanos da UFPB, eu disse, eu tenho tudo aqui, tenho um projeto, estou com tudo preenchido, mas eu não tinha proficiência. E aí, eu me enganei atrás de umas proficiências, e sem encontrar, e aí eu encontrei a possibilidade de fazer em francês. Francês não era a minha opção, mas aí eu vou fazer assim mesmo. Peguei o dicionário, fui para Fortaleza fazer a proficiência, e graças a Deus eu logrei consegui a declaração em tempo hábil, e consegui me submeter no mestrado da UFPB. Passei na prova escrita, passei no projeto, fui para a entrevista também, passei na entrevista, porém, pela quantidade de vagas por linha de pesquisa, porque também tem uma outra questão, que é a limitação do mestrado por linha de pesquisa. Por exemplo, eram 32 vagas, porém, para a minha linha de pesquisa só era 11 vagas. Então, assim, se você for pegar a situação da minha colocação para a última pessoa que entrou dentro da vaga, era questão de 2 décimos. Ou seja, entre mim e outra pessoa, tinha umas 3 pessoas, e a diferença entre a gente era só de 2 décimos. Por isso que, como o Sário falou, a questão da construção do currículo como questão classificatória, certo? É algo muito importante, porém não é algo determinante, mas é bom que se diga que isso é muito válido. E aí, mais uma vez, eu só tenho que agradecer aos professores da Unileão, né, porque, assim, é uma relação, inclusive, de confiança. Quando a gente fala confiança, porque a gente, às vezes, é um pouco desnorteado do que quer fazer, e eles estão ali para dar um norte, e aí confia também na gente, é uma relação mútua. A gente confia no professor, o professor confia no aluno, e isso é muito bom quando acontece, porque aí o aluno se sente confiante e vai para cima para o que ele se determinou a fazer. Outra coisa que eu gostaria aqui de falar com vocês, principalmente quem está no último semestre, é a questão de, poxa, como é que eu vou tentar um mestrado se eu estou em um OAB e estou fazendo um monte de outra coisa ao mesmo tempo? Vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil. Bom, vocês têm que realmente escolher algo que você realmente quer, mas se der para conseguir, né? E eu vou lhe dizer outra coisa, o TCC, principalmente o TCC-1, ele não é algo excludente do processo seletivo do mestrado. Ele é algo que você pode, inclusive, deve ajudar na sua consolidação do seu projeto de mestrado, conforme a Stephanie falou. E é isso, eu acho assim, como eu falei, se você quiser ser professor, o mestrado é ótimo, se você quiser ser um pesquisador, o mestrado é excelente, se você quer passar em um concurso público e ter o diferencial por ter um mestrado, melhor ainda, e se você quer ter uma melhoria salarial, para quem tem mestrado, também melhor ainda. E é isso, estamos na batalha. Obrigada, professora Francilda.
Imagine, o Devânia, Siron, Stephanie, gente, sou eu que agradeço, né, a gentileza de vocês, os meninos estão comigo desde o horário AB, né, eu já estou assim a cara da destruição, já estou entregue a Jesus, mas fiz os coitadinhos passarem, né, por isso, é bem cansativo a quarta-feira, porque a gente fica, né, com duas turmas e acaba se repetindo, esse exercício, né, da repetição é bem cansativo. E aí, gente, eu vou repetir, né, o que eu disse para a primeira turma. Eu parto muito de um lema pessoal, assim, da minha vida, né, que faça com os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. E aí eu gostaria, sabe, eu gostaria muito de quando eu estava na graduação, que eu tivesse tido um momento como esse, porque no curso de Direito eu só ouvia falar em ser delegado, juiz, promotor, advogado e pronto, né? E eu sonhava com a docência, e eu acredito na docência, né? Nesse tipo de docência, que é profissional, né? Eu fico indignada, assim, quando eu vejo alguém dizer que eu ainda não passei no concurso que eu quero, eu ainda não estou trabalhando onde eu quero, eu acho que eu vou dar umas aulas, acho que eu vou dar aula até eu, né, chegar aonde eu quero. Então, trata-se a docência como bico, né, falta profissionalização, não se tem o devido respeito à área acadêmica, e eu milito nisso, sabe, gente? Eu realmente acredito, né? Não sei se foi nessa turma ou se foi na outra que a Stephanie colocou que o professor é um transformador de vidas, eu acredito realmente nisso, né? Sem as romantizações, né, de que a educação vai resolver todos os problemas, porque não é bem assim, mas eu acho que se a gente tem comprometimento, né, com aquilo que a gente faz, uma educação de qualidade, a gente pode sim, né, promover pequenas mudanças que ao longo aí do movimento histórico podem trazer aí perspectivas melhores para quem está por vir. Então, essa é a razão de que na disciplina de TCC1 vocês passem, né, por esses momentos, eu sempre tento promover. Semestres anteriores eu sempre trazia professores, algum colega meu do doutorado, algum colega do mestrado, mas esse semestre eu tive vontade de trazer gente da gente, né, para que a gente veja que não é difícil, não é impossível, que para quem tem essa pretensão, temos já, graças a Deus, muitos exemplos bem-sucedidos que nos mostram que a experiência é válida e é possível, né? E aí, para quem já está escrevendo um projeto de TCC1, já deixar ele mais ou menos encaminhado para o mestrado, se esse for o seu interesse, acho que é o momento perfeito, né, para que isso seja realizado. Então, essa é a razão, tá bom, desse momento que a gente teve na semana passada e nessa semana, não é induzir ninguém, não é dizer que quem não faz pesquisa, quem não faz mestrado, é alienado, não tem comprometimento com a ciência, não é nada disso, né, cada um sabe das suas competências, das suas habilidades, mas é para que a gente tenha um espaço, nem que seja pequenininho, né, dentro da graduação, para a gente pensar fora da caixa dos concursos públicos e da OAB, né, existe também esse outro caminho acadêmico, para aqueles que assim se sintam motivados e motivadas. Siron, Stephanie e o Devânia, muito obrigada, tá bom? Vocês sabem que eu tenho muito orgulho de fazer parte, em alguma medida, da trajetória acadêmica de vocês, né? Esse ensino remoto é muito ruim nesse sentido, porque nós conversávamos, né? Nós lanchávamos juntos, eu sempre chamo de batuque, embora hoje tenha outro nome, né, mas eu me apeguei a esse, a gente sempre ficava ali pelos corredores, a gente ria, e isso faz muita falta. Então, eu particularmente conheço praticamente, assim, pouquíssimas pessoas dessa turma, eu não sei, né, quais são os interesses, e isso é muito ruim, porque fica até difícil da gente tentar contribuir, né, em alguma medida, para esse tipo de formação, mas de toda forma me coloco à disposição de todos e de todas, e o Devânia, Siron e Stephanie, desejo muito sucesso, tá bom? Eu acho que vocês, muito em breve, já estarão colhendo mais frutos, né, porque vocês já colhem, dessa luta, desse esforço, né, de estudo diário, cotidiano, e para mim, né, estarão sempre no meu coração, vocês e tantos outros, mas vocês em especial com quem eu compartilhei, assim, muitos momentos bons dentro da Unileão, né, a cada semestre a gente tenta ser uma professora
um pouquinho menos, né, menos frágil, um pouco melhor. E são os estudantes que nos ajudam nisso. E vocês foram fundamentais, né, para que eu conseguisse ser a professora que eu sou hoje, que eu acho que é uma professora um pouco menos ruim do que eu já fui no passado, né? E a gente vai se construindo e se desconstruindo a partir desse movimento. Então, muito obrigada. Pessoal, vou fazer frequência e com essa frequência eu vou fechar os certificados de vocês, tá bom? Lá com a Copex. Então, vamos lá. Meninos, vocês estão liberados, viu? E o Devane, Stephanie, vão descansar, que foi uma noite puxada. Tchau. Muito obrigada, beijo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau e obrigada a todo mundo. Obrigada, professora, pelo convite. Não vejo a hora de ver vocês pessoalmente. Era um prazer. Obrigado, mas também tem uma questão, né? Que esse momento ele afasta a gente, mas ele aproxima, né? Tendo em vista que Stephanie, por exemplo, está em João Pessoa, está aqui conosco também, né? Então ela é interessante também. Mas enfim, obrigado, Francila, pelo momento. Você sabe que você foi e é minha mãe, né? Sempre aperreando você, desculpa, mas não vai ser fácil largar de mim, e é isso. É meu mais velho, meu primogênito. Deus me livre de me afastar. Adriana Lígia. Adriano. Alesca. Aline. Tá. Aline. Antônio Lucivan. Adriano presente. Alesca, foi tu que abriu aí o áudio, não foi? Tu tem como ir me dizendo para ir mais rápido, para eu não precisar ficar voltando? Quem escrever aí no chat, por gentileza. Antônio Lucivan. Bárbara Tuane. Presente. Brenda. Presente. Bruna Michele. Presente. Bruno da Silva. Caio Ítalo. Caio Ítalo presente, né? E Antônio Lucivan, deixa eu ver se eu tinha colocado falta. Tinha, já tirei. Cícero Igor. Presente, professora. Eduardo. Presente, professor. Emanuele. Francisca Aline. Respondeu aqui no chat. Tá, obrigada. Francisca Aline, Gislene. Gislene, eu vi que tá. Gustavo. Gustavo, não, né? Hermínia. Tá presente. Isabelle. Presente, professora. Ítalo. João Vitor. Tá presente. Obrigada. Joaquim. Joelma. Presente. José Joabe. Presente. Lindenberg. Lindenberg. Respondeu agora. Lirinélia. Presente. Lívia. Presente. Lohane. Presente. Luana. Manuel. Presente, professora. Márcia. Presente. Maria Andresa. Presente. Maria Dianara. Maria Fernanda. Maria Respondeu no chat. Certo. Maria Fernanda. Ok. Maria Laís também. Obrigada. Maria Luana. Maria Paloma. Presente. Maria Patrícia. Presente. Maria Vitória. Gonçalves. Presente, professora Gonçalves. Maria Vitória Leite. Presente. Marlon. Presente, professora. Meire. Mônata. Meire respondeu no grupo. E Mônata também. Certo. Milena Gomes. Oi. Milena Rodrigues. Presente. Nilta.
Tá presente. Noélia, Presente. Patrícia, Paulo César, Respondeu aqui. obrigada. Priscila Lane, Presente. Raimara, Presente. Rivoélia, Presente. Ondinelli, Estou aqui. Tamires, Presente. Tiago, Presente. Vanessa, Professora, Milena Gomes estava presente, é que meu microfone deu um problema. Eu liguei, só que eu falei e não saiu minha voz. tranquilo. Tá bom. Vanessa presente, professora. Vivian Presente. e o Erislek. Warislake, presente, professora. Gente, boa noite, obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser.